Doutor Z apresenta os cães de Lampião. Atenção! Preparar! Apontar! E... Era ainda, cabroeira! Cães durante a época do cangaço, ou seja, os cães do cangaceiro. Vamos dar foco hoje um pouco maior no cão ligeiro e guarani. Galera, eu tenho notado que tem muitas dúvidas a respeito dos cães durante esse período crítico e esse período da história que hoje faz parte do folclórico brasileiro, né? Que é o cangaço. Vocês que não conhecem um pouco sobre o cangaço, mas o meu foco não é nesse tema do ponto de vista folclórico e nem tampouco sobre a vida do cangaceiro e nem dos volantes, ou seja, os policiais da época. O meu foco hoje aqui é em cima das místicas e das dúvidas que pareiam sobre o pensamento dos pesquisadores e dos historiadores a respeito por que os cães não avisaram a respeito da emboscada de Lampião na Grota do Angico. Tema polêmico, né, galera? Então vamos lá. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal, psicólogo humano e também treinador e instrutor de sinotecnia dentro das Forças de Segurança do Estado da Bahia. Gente, por que eu fiz essa apresentação? É para dar embasamento ao meu pensamento e à minha análise crítica dessa dúvida que pareia tanta expectativa e tantos folclóricos a respeito desses cães. Vamos lá. A literatura ela é muito vaga, muito pobre no que se diz respeito à atuação desses cães, desses grupos que tanto trouxe essa riqueza folclórica aqui para a nossa cultura brasileira. Mas antes de qualquer coisa, eu não tomo partido e nem digo se cangaceiro é do bem ou cangaceiro é do mal, se volante é do bem ou volante é do mal. O meu foco aqui é nos cães, porque aqui é um canal que sabe trazer o conteúdo para vocês a respeito do mundo animal. Bom, relata um livro que se diz que é Assim Morreu Lampião. É um dos poucos livros que traz alguma conotação a respeito desse fenômeno que envolveu esses cães. Então, o cão ligeiro, de acordo com o historiador e o escritor, ele veio a morrer foi alvejado durante a emboscada que o grupo de Lampião e Maria Bonita, conhecida também Maria de Ideia, ali na Grota do Angico. Bom, e já o Guarani, ele não se encontrava presente e logo depois que ele apareceu, ele foi capturado por um soldado que atirou nele, foi doado e foi criado, muitos temas falam a respeito dessa questão. Mas para trazer do ponto de vista investigativo, do ponto de vista elucidador da história, o porquê esses cães não latiram, muitos falam que esses cães poderiam ter sido envenenados, outros falam que esses cães receberam treinamento específico para que não latisse, porque dessa forma comprometeria perseguido e perseguidor. Outros falam que esses cães estavam numa noite fria e procurou o abrigo das cabanas para ali estarem e ficarem abrigados. Mas ao certo é o seguinte: o Lampião viveu nessa vida virgulino
Ferreira da Silva, ele viveu durante essa vida, durante 20 anos, no cangaço, aqui cometendo os mais altos tipos de crime dentro do nosso estado e dentro da nossa região do Nordeste, percorrendo 7 estados dentro daqui da nossa confederação, que foram os estados que Lampião visitaram. Bom, do ponto de vista, sabendo que um estrategista como Lampião, como o Virgulino Ferreira da Silva, viveu durante 20 anos dando combate a todo tipo de força de segurança dentro do estado. Ele não teria cães bobos, né? Ele tinha que ter cães que fosse compatível à atuação dele dentro da intervenção, dentro do negócio dele, dentro da manobra dele, que era aquela coisa, atacar, perseguir, fugir. Isso era a vida de Lampião, né? Ele não só perseguia, como também era perseguido, mas a maioria das vezes ele estava mais na condição de perseguido do que de perseguidor, porque a volante andava no encalço dele e ele não andava no encalço da volante, né? Bom, partindo desse ponto, a gente já começa a entender que esses animais, eles não poderiam latir com a menor presença de estranho que viesse a chamar atenção e denunciar aonde estava o coito deles. Olha que coisa, pessoal. Então é uma questão de pensamento e entender, deixar a parte folclórica do lado e vir para o ponto de realidade. Eu, como especialista em comportamento animal e psicólogo humano, a capacidade que Lampião tinha de estratégica era muito aguçada para a época dele. Então jamais ele iria cometer um erro desse primário de deixar cães a esma querendo fazer tudo. Lampião era extremamente disciplinador, e não era com seus animais que ele não ia impor a disciplina, era característica da personalidade de Lampião. Lampião, ele tinha uma persuasão de liderança de tal forma que ele conseguia manter todo o grupo, homens de todo tipo de índole, de todo tipo de natureza, de todo tipo de personalidade, de caráter, de tudo sob o controle dele. Os cães iam seguir essa mesma linha. Apesar que Lampião, ele tinha gosto pelos animais, principalmente pelos seus cães. Agora se pensa, esse gosto de Lampião era muito funcional. Tudo que estava dentro ali no torno da sua, vamos dizer, da sua jurisdição, do seu poder, era funcional para o grupo e principalmente para ele. O Lampião tinha um cão chamado Solon, que foi capturado uma vez, que foi dado de presente para um oficial de uma volante, e depois ele teve um cão chamado Vermelho, e esse Vermelho veio a ser baleado. Lampião sentiu muito com a perda desse cão. À medida que a gente vamos avançando e entendendo mais um pouco a conotação da formação estratégica de Lampião, isso para nós chegarmos até aquele 28 de julho de 1938, que é a emboscada de Lampião ali na Grota do Angico, né? Então nós temos um perfil traçado das características de Lampião. O canal aqui não é voltado para esse tema, mas a gente quer entender o porquê tantas místicas acontecem a respeito desses cães. Alguns historiadores narram que nesse dia dessa emboscada era uma noite fria, como eu acabei de dizer, e ali não só tinha o Ligeiro, que era o cão o mais claro, e o Guarani era um cão mais escuro, mas também tinha 3 cães a mais, que totalizava 5 cães. Bom, esses cães, aí é que é o barato da coisa, galera. Vejam como é interessante a gente trazer o comportamento animal, fazendo um paralelo com o comportamento humano, e entender toda essa questão de por que os cães não estavam envolvidos nessa questão. O Lampião não precisava de cães para morder ninguém, porque Lampião tinha um poder bélico, armamentístico e de contingente de seus cabras fortíssimos. Então ele não ia precisar de um cão com 15, 10 quilos para morder ninguém, e muito menos para alertar, porque ele tinha a estratégia dele de montar a sentinela, manter a vigilância,
E alguns historiadores, algumas literaturas trazem que naquele dia de 28 de junho de 1938, esses cangaceiros tinham bebido bastante no dia anterior e era uma noite fria e terminaram eles relaxando. A gente sabe que o consumo do álcool, ele leva o corpo em uma euforia e depois ele leva uma lentidão. Nós sabemos que o álcool, ele age no sistema, no GABA, no neurotransmissor GABA, trazendo o organismo para o sistema nervoso parasimpático. Isso quer dizer, trazem uma calmaria, ficando o corpo mais calmo. Com isso, os cangaceiros de Lampiões terminaram ficando de uma questão mais calma, noite fria. E aí aconteceu a surpresa e a emboscada terminou tendo êxito. Do ponto de vista analítico, esses cães jamais seriam treinados para ladrar, para atacar. Não era o objetivo das características que a história de Lampião do Cangaço traz. Sim, eram cães bastante atentos na lida do gado, eram cães bastante na caça, né? E por o Lampião ser um predador, um caçador, ele admirava a caça, então ele gostava disso, né? E esses cães, eles eram genuinamente brasileiros, é chamado o Boca Preta do Nordeste. Esses cães fizeram sucesso na época pela sua capacidade e até hoje eu lembro que, né, lógico, as pessoas falam cães de boca preta e isso se tornou um folclórico aqui dentro da região do Nordeste, aqui do Brasil, que fala que os cães de boca preta são bons cães. Isso traz toda uma origem, toda uma ancestralidade desses feitos, que esses lindos animais. Bom, fechando o raciocínio, o que nós entendemos que esses cães jamais teriam condições de estar ali para fazer alarde, para denunciar, nem nada disso. A menos sentinela bastante atento e a expressão corporal do cão na presença de um estranho, mas sem latir esses cães. Mas é o que falam que esses sentinela nesse dia não estavam presentes e aí a emboscada foi bem sucedida e dando cabo à vida de Virgulino Ferreira da Silva e Maria de Ideia, conhecida como Maria Bonita. Galera, eu espero ter elucidado, espero ter trazido aqui alguma coisa que tenha contribuído para o nosso folclórico brasileiro e fica aí, né, as características das personalidades da lida de Lampião do ponto de vista da sua criação dos seus animais. E um cão de 15, 10 quilos, 8 quilos, jamais Lampião ia querer que mordesse ninguém, porque o seu poder armamentístico era muito bom de combate e muito menos ele queria que esses cães latissem. Então pode ficar sossegado, pode fechar esse caso que está solucionado, elucidado, porque os cães não tinham papel nenhum na guarda. Agora sim, galera, agora sim, nós sabemos que quando essa volante se aproximou do coito que se encontrava ali, o bando de Lampião, aí nós sabemos quando o animal entra num grau de defesa muito alto, ele late. Mas só que esse latir já poderia ser tarde demais, né? Porque quando há uma aproximação, quem trabalha com cães de guarda sabe disso, o cão não late. Mas à medida que essa distância vai se estreitando, aí entra o instinto de defesa do animal e ocorre o latido, até mesmo pela capacidade de proteção à vida dele e à segurança dele. Mas isso não garante que esses animais teriam dado esse sinal a tempo. Agora logo, depois da hora que já rolou o tiroteio, rolou isso, rolou aquilo, esses animais já tinham começado a latir, porque obviamente já tinha entrado de defesa. Mas do ponto de vista de alerta, do ponto de vista preventivo, não, as características de todo o padrão estratégico de Virgulino não traz isso aí não.
né? Essa é minha colaboração aí para vocês, curta o vídeo, né? E se quiser pesquisarem mais um pouco sobre essa história do cangaço, tem vídeos aí magníficos. Eu vou indicar aqui um canal que eu vou indicar aqui que vocês podem procurar e pesquisar mais um pouco sobre o assunto. Se chama O Cangaço na Literatura. Podem ir lá fazer um apanhado legal, que é muito legal. Um forte abraço, fica todos com Deus. E não deixa de comentar, entrar aí, dar sua participação no comentário, ativar o sininho, voar com os 2 pés no peito do like. E isso é muito legal. Até os próximos vídeos e até lá.